Olá, como vai você? Tudo bem? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um In Memoriam do Observatório da TV, que, como você se segue aqui, se acompanha o nosso canal, já está inscrito, deve estar acostumado, né? Todas as segundas nós temos feito uma rememoração de carreiras de atores que infelizmente já nos deixaram. Isso fazíamos no Vale a Pena algum tempo atrás, né? Mas agora o Vale a Pena ficou destinado apenas a figuras que ainda estão vivas e podem acompanhar essa homenagem, né? O In Memoriam ficou para casos em que infelizmente os atores já nos deixaram. Às vezes aproveitamos a estreia de uma reprise ou alguma coisa assim para falar de vários atores que já faleceram e fizeram parte do elenco dessa produção, ou escolhemos uma figura ou outra para destacar com mais detalhes, e esse é o caso dessa semana. Nosso homenageado do In Memoriam dessa semana é Leonardo Vilar, que atualmente pode ser, eu diria até que conhecido por uma nova geração de espectadores, no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo, em que ele vive o Pascoal, da novela Laços de Família, de Manuel Carlos, que foi exibida originalmente no ano 2000. Né? Pascoal é um dos personagens que Leonardo Vilar gostou muito de fazer na televisão. Ele dizia que se emocionava muito, se entregou muito a esse personagem e por isso mesmo a resposta foi muito positiva. O autor da novela gostava muito, começou a ampliar a participação do ator, né? E realmente é um grande momento. Curiosamente, não era para Leonardo Vilar esse papel de início. Quem o faria seria Paulo José, outro grande ator, que com certeza faria um Pascoal igualmente tocante. Mas Leonardo Vilar foi realmente um diferencial para todo o núcleo, né? Ele contracena com o Valderez de Barros, que faz sua esposa, Dona Emma, a Giovanna Antonelli, que é a Capitu, não é? O Orlando, que é o Henry Panhoncelli, um cliente meio obcecado pela Capitu, que é uma garota de programa, não é? E também o Luiz Nicolau, que a certa altura da novela aparece, é o pai do neto de Pascoal, filho de Capitu. Né? O personagem se chama Maurinho. Além, claro, de Vera Fischer, Tony Ramos, André Valle, Denise Sartori, Flávia Guimarães, Júlia Feldens, Flávio Silvino, enfim. Né? Leonardo Vilar faleceu neste ano de 2020, no mês de julho, né? No dia 3, poucos dias antes de completar 97 anos de idade. Ele nasceu em 25 de julho de 1923, na cidade paulista de Piracicaba, que não é muito distante aqui da capital, mas para nós que vivemos aqui na região metropolitana de São Paulo, já pode ser considerada, digamos, interior do estado, né? É uma cidade relativamente próxima, mas já está no bloco que nós chamamos de interior. E Leonardo Vilar não se chamava Leonardo Vilar. Esse é um nome que ele usou em artes, né? E ele não gostava do seu nome de batismo, Leonildo. Leonildo Mota, inclusive, não era Vilar. Filho de dois imigrantes espanhóis, a dona Concepción e o senhor Antônio, né? Ele teve uma infância bastante pobre, né, bastante humilde. Eles eram quase 10 irmãos, os filhos da dona Concepción e do seu Antônio. E, ainda criança, Leonardo Vilar começou a aprender um ofício que lhe renderia o seu sustento por algum tempo, né, ou a vida toda até, o de alfaiate. O seu irmão, que na mesma época começou a aprender o ofício de sapateiro, foi sapateiro a vida toda. Leonardo Vilar acabou tornando-se o grande ator que ele é ainda, né? Porque, embora falecido, felizmente vários dos seus trabalhos estão registrados e nós podemos acompanhar. Nós que somos de gerações mais jovens e já o conhecemos como um senhor de mais idade, né? Às vezes não temos a dimensão da importância de certos profissionais nas nossas artes, né? Mas no caso de Leonardo Vilar, felizmente, grandes momentos da sua carreira estão documentados e relativamente acessíveis a nós que viemos dos anos 80 e 90 para cá, né? Ele deixou Piracicaba com a família quando tinha 12 anos de idade e veio morar aqui em São Paulo, né? Já havia aprendido alguma coisa do trabalho de alfaiate, continuou praticando. A família tinha dificuldades para viver, né? Ainda mais com tantos filhos, eles eram bastante pobres.
vieram morar no Brás, que é um reduto de imigrantes de várias procedências, né? E a sua diversão com os irmãos, com os vizinhos, os amigos, era dançar em bailes nos finais de semana pela própria vizinhança, de vez em quando assistir a espetáculos no circo, né? E teatro, como ele veio a fazer com grande destaque, não era uma realidade na vida da família de Leonardo Vilar, embora uma de suas irmãs tenha se casado com um irmão de Tarsila do Amaral, uma figura de muito destaque nas nossas artes plásticas, não é? E esse contato com o teatro veio algum tempo depois de Leonardo Vilar trabalhar aqui em São Paulo como alfaiate. Inicialmente em duas casas de moda, dois ateliês de moda muito conceituados, nós estamos falando aí da década de 40, né? O primeiro deles foi o ateliê de Madame Rosita e depois a Casa Vogue, né? Até que ele conseguiu juntar um dinheiro e abrir o seu próprio ateliê e não trabalhar mais de empregado. Mas por essa época, Leonardo Vilar teve por algumas semanas, alguns meses, um quadro de tuberculose que ele contraiu no convívio profissional com outros alfaiates num ateliê onde ele trabalhou. E nesse período em que ele estava de molho, ele leu no jornal a notícia da fundação de uma coisa que lhe chamou muita atenção, a Escola de Arte Dramática. E ele quis fazer, né? Que ficou interessado em saber o que era aquilo e com algum tempo livre, embora se recuperasse, né, da tuberculose e de uma toracoplastia, uma palavrinha complicada, né, que foi feita retirando 3 costelas. Isso foi uma coisa que ele reclamou a vida toda, que sentia falta das costelas e ficou com sequelas dessa falta das costelas, que ajudaria supostamente a curar a tuberculose, conforme se acreditava na ocasião, enfim. Ele chegou no endereço indicado no jornal dessa recém-fundada Escola de Arte Dramática e lá conheceu de cara Cacilda Becker, uma lenda do teatro brasileiro, né? E que era uma das professoras do estabelecimento, da instituição. Perguntou a ela como faria para ingressar nos estudos naquela Escola de Arte Dramática. Ela explicou como ele poderia fazer, né? Que chegasse lá com um texto decorado de uma cena que ele quisesse apresentar como teste de aptidão e depois faria algo indicado pelos professores, pelos avaliadores, entre os quais o fundador, o Dr. Alfredo Mesquita, né? E assim Leonardo Vilar fez. Foi à livraria Jaraguá, como ela lhe indicou que fizesse, conseguiu algum material, decorou, aprendeu, fez, foi admitido como aluno. Mas ele tinha um obstáculo. O seu pouco estudo formal poderia atrapalhá-lo, já que o nível exigido para os conhecimentos aplicados no curso da Escola de Arte Dramática era bastante alto, né? Era exigido um repertório que muita gente não tinha, não só Leonardo Vilar, né? Mas ele se esforçou bastante, procurou aprender o máximo possível e depois acabou se tornando autodidata, né? Um livro puxando o outro, contava com a ajuda dos amigos para estudar, para saber coisas que não lhe eram muito familiares ainda, né? E o seu esforço acabou fazendo com que se visse nele não só o reconhecimento dessa dedicação, como também possibilidades de um talento aflorando, de um talento a ser lapidado com a devida atenção. E foi isso que aconteceu. Quando ele se formou na Escola de Arte Dramática, no final dos anos 40, formaria-se uma companhia semiprofissional com os alunos mais destacados e ele foi convidado a fazer parte dela, mas disse que não queria. O que ele queria, na verdade, era ser figurante no Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, que era o que de melhor se fazia de teatro no Brasil na ocasião, né? Para que, com esse aprendizado que ele teria convivendo com diretores, autores e atores bastante tarimbados, talentosos e com vários conhecimentos que ele poderia adquirir, ele evoluiria como profissional, né? E a essa altura já estava em vias de vender o seu ateliê de costura, né, para a sua alfaiataria, né, para dedicar-se somente ao teatro. Então, em 1951, ele ingressou no TBC como figurante numa montagem de 6 personagens à procura de um autor, de Luigi Pirandello,
e depois continuou a fazer outros espetáculos em papéis que foram crescendo, né? Ele fez Um Pedacinho de Gente, fez outras coisas por essa época, até que em 1953 aceitou o convite de ir para o Rio de Janeiro, junto com Sérgio Cardoso e Neide Alicia, e a amizade deles vem dessa época, né? Leonardo Vilar se tornaria padrinho da filha de Sérgio e Nídia, a Sílvia, e foi para o Rio de Janeiro, passou lá um ano, fez 3 espetáculos, entre os quais A Raposa e as Uvas, de Guilherme de Almeida, com direção de Bibi Ferreira, pela Companhia Dramática Nacional, que era uma entidade gerida por Henrique Ponguetti e ligada ao Ministério de Educação e Cultura da ocasião, né? Em 1953, então governo de Getúlio Vargas. As dificuldades financeiras foram muitas, mas não abalaram a dedicação desses atores que aceitaram a empreitada e foram para o Rio viver lá, né? E participar desse projeto. Depois, Leonardo Vilar voltou a São Paulo, voltou ao TBC e retomou a sua rotina de, entre papéis menores e maiores, participar das montagens dessa companhia, né, como nós podemos chamar. Então, nessa volta, ele participou de Leonor de Mendonça, que é um texto de Gonçalves Dias, também fez Santa Marta Fabril, de Abílio Pereira de Almeida, Maria Stuart, de Schiller, com tradução de Manuel Bandeira, né? E nessas peças, Leonardo Vilar chegava não só a atuar como ator, né, mas também a fazer vestidos, fazer peças do vestuário de Cleide Diácones, Cacilda Becker, enfim, porque usava das suas habilidades de grande alfaiate, que já havia vivido disso, inclusive, né? E até o fim da vida ele continuou exercendo essas atividades, praticando também exercícios de tapeçaria, tinha tapetes feitos por ele mesmo em casa, tanto pelo chão quanto nas paredes, em tamanhos menores, né? Enfim. Depois disso, no final dos anos 50, né, Leonardo Vilar continuou participando de peças no TBC, e uma com muito destaque nessa passagem dos anos 50 para 60 foi o Panorama Visto da Ponte, de Arthur Miller, um personagem muito querido por Leonardo, no qual ele dizia que havia sido a sua maior entrega em teatro, mais até do que um outro que eu já citarei, né? O Ed Carbon, numa peça que ele protagonizou ao lado de Elizabeth Ann Hyde, que vivia a Catarina, né? Ed Carbon era um homem, assim, puxado para o grosseiro, para o bruto, que não sabia como expressar, como entender um grande amor que ele sentia pela sua própria sobrinha, né? E o outro personagem de grande sucesso dessa época foi Zé do Burro, em O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Essa peça fez muito sucesso aqui no TBC, com direção de Flávio Rangel, e logo depois Leonardo Vilar estreou no cinema fazendo o mesmo papel de Zé do Burro na adaptação da peça para a tela grande, que foi dirigida por Anselmo Duarte. Natália Timber, que fazia a peça com ele, foi substituída na versão cinematográfica por Glória Menezes, no papel de Rosa, a esposa desse homem tão crédulo, tão puro e tão correto, que, na ânsia de pagar uma simples promessa que ele fez para salvar a vida do seu burro de estimação, né, o Nicolau, ele acaba envolvido numa trama de intolerância religiosa, de conflitos políticos e do papel da igreja na sociedade, a igreja católica especialmente, né? E é uma peça que hoje, 60 anos depois das suas montagens iniciais e do filme, ainda continua muito atual na sua discussão, nos temas que ela apresenta. Se você não conhece, assista o filme com Leonardo Vilar, veja a minissérie que foi feita com José Maier no papel de Zé do Burro, ou leia o texto da peça de Dias Gomes, que é fantástico, né? O Pagador de Promessas é até hoje o primeiro e único filme brasileiro a ganhar a Palma de Ouro no Festival Cinematográfico de Cannes, na França, né? E isso abriu para Leonardo Vilar uma nova janela, a do cinema, né? Ele fez outros filmes, entre os quais nós podemos destacar Ação entre Amigos, no final dos anos 90, dirigido por Beto Brant, no qual ele vive um ex-torturador de codinome Correia, que é reencontrado por pessoas que ele torturou durante a ditadura, né? Lampião, o Rei do Cangaço, no qual ele faz o papel título. A Madonna de Cedro, baseado no romance de Antônio Calado, né?
Enquanto atuava em teatro e também agora no cinema, Leonardo Vilar ingressou na televisão. Ele já fazia teleteatros desde os anos 50, o Teatro Cacilda Becker na TV Record, fazia o Teatro das Segundas-Feiras na TV Tupi e no comecinho dos anos 60 fez com Cleide Diáconis um programa chamado Show A2 na TV Record, que era dirigido por Reinaldo Buri e tinha texto de Jô Soares. É um programa que, na época, havia vários similares, né, com conflitos de casal puxados para o cômico, inspirados basicamente no grande sucesso de Alô Doçura, com Eva Vilma e John Herbert, na TV Tupi. Pois bem, a primeira novela de Leonardo Vilar foi na TV Tupi em 1965, chamava-se A Cor da Tua Pele, escrita por Walter George Durst, e já naqueles dias expunha a problemática do preconceito racial, ou preconceito de cor, melhor dizendo, que poderia atrapalhar um casal, no caso ele branco e a moça negra, né, que era Yolanda Braga quem fazia. E na sequência, 2 anos depois, ele voltou a fazer uma novela na TV Bandeirantes, inaugurando a emissora, foi o Jean Valjean de Os Miseráveis, escrita por Walter Negrão e Chico de Assis a partir da obra de Victor Hugo, né? Com ele, Maria Isabel de Lisandra, no outro papel principal, a Cosette, né? E em 1969, depois de mais 2 anos, né, o ator viveu Rodrigo em Os Acorrentados, de Jeanette Claire, na TV Rio. Nos anos 70, infelizmente, a entrada de Leonardo para a TV Globo é marcada por uma tristeza muito grande, que é a morte do seu amigo e compadre Sérgio Cardoso. Por esse elo de relações profissionais e de muita amizade, ele foi lembrado para substituir Sérgio nos 20 e poucos capítulos finais da novela O Primeiro Amor, que estava no ar na TV Globo. Sérgio, infelizmente, morreu no decurso da história e não pôde gravar o final, né? Então, Leonardo substituiu o Sérgio no papel de professor Luciano e ingressou na emissora fazendo casos especiais, né, e depois outras novelas, como Uma Rosa com Amor, a versão original de Os Ossos do Barão, Escalada, O Grito e Estúpido Cupido, primeira novela de Mário Prata para a TV, na qual ele vivia o Guima, um viúvo, pai do João, papel do Ricardo Blatt, o mocinho da história, né, que desejava ser prefeito da cidade de Albuquerque, onde a história se passava. Sempre com uma peça ou outra, dedicando-se muito aos palcos, também fez O Preço, fez Rasto Atrás, fez A Ratoeira, de Agatha Christie, Campeões do Mundo, de Dias Gomes, entre muitos e muitos outros espetáculos. Leonardo Vilar fez, no começo dos anos 80, uma nova leva de novelas na TV Globo: Coração Alado, de Jeanette Claire, O Homem Proibido, de Teixeira Filho, a partir de Nelson Rodrigues, Voltei para Você, de Benedito Rui Barbosa, e implantou em mais uma emissora o setor de teledramaturgia, agora a TV Manchete. Fez nela 3 minisséries, Marquesa de Santos, que foi a primeira de todas, fez também Tudo em Cima, fez antes Santa Marta Fabril, que ele já havia feito no teatro, né? E fez uma das primeiras novelas dessa emissora, em 86, de Silvan Paeso, Mania de Querer. Depois, em mais uma passagem pela TV Globo, com Glória Pérez e Wolf Maia, autora e diretor, a minissérie Desejo e a novela Barriga de Aluguel, em 1990, com outro personagem muito lembrado da sua carreira, o seu Ezequiel, né, que pejorativamente as pessoas podem definir como o crente, né, o pai da Clara, que era Cláudia Abreu, e pai da Raquel também, que era Sura Berdichevsky. Depois, na década de 90, passagens por várias emissoras, porque Leonardo Vilar basicamente fazia aquilo para o que ele era convidado. Ele não era um ator de pedir papéis. E com o seu grande talento, sempre foi frequentemente convidado para fazer bastante coisa, né? Felizmente para nós, inclusive, né? Nos anos 90, ele fez 2 novelas na TV Manchete, Amazônia, em 91, e Tocaia Grande, em 95. Fez no SBT a nova versão de Os Ossos do Barão, agora como Antenor, o pai do seu antigo personagem na TV Globo, o Miguel, que no remake foi Otton Bastos, né? Mais uma novela com a parceria de Cleide Diáconis, aqui como sua esposa, Dona Melica, né? E em 98, foi pouco antes do Pascoal de Laços de Família, na TV Bandeirantes, ele foi
um dos integrantes do elenco de Serras Azuis. Nos anos 2000, depois do Pascoal, pai de Capitu, o ator infelizmente foi rareando as aparições na televisão, porque a idade foi avançando, né? E embora por essa época ele tenha feito muito sucesso no teatro com a peça A Moratória, de Jorge Andrade, ao lado de Amélia Bittencourt, em televisão Leonardo Vilar foi rareando a presença. Então ainda fez Coração de Estudante, fez Pé na Jaca e despediu-se em 2010 do público de novelas como o seu Antero, ou Giovanni, que era o seu nome verdadeiro, na novela Passione, de Silvio de Abreu. Também casado na novela com Cleide Iácones, a Dona Brígida. Leonardo Vilar é um ator que eu, particularmente, sempre admirei e aprendi a admirar porque me chamou muita atenção a força daquele ator em cena, quando eu ainda não sabia dizer que era isso que me chamava atenção no trabalho desse ator, né? Quando eu, ainda criança, iniciando ali a minha adolescência, com 12, 13 anos de idade, li O Pagador de Promessas, sabia que ele havia feito o filme, mas não tinha visto o filme até essa altura, pelo menos não com atenção, né? Fui assistir e vi outros. Agradeço muito à TV Cultura que nos deu essa oportunidade de ver esses filmes, Lampião Rei do Cangaço, Madonna de Cedro, o próprio Pagador, enfim, tantos outros. E pesquisando sobre novelas que não são da minha época, digamos assim, fui vendo a riqueza dos personagens de Leonardo Vilar em todos os trabalhos que pude ver. Verifiquei esse grande talento, né? Uma maneira muito especial de dizer as palavras, as sílabas, os fonemas todos, né? Uma escola de prosódia que não se usa mais até na nossa dramaturgia por uma questão de mudanças do decorrer do tempo. E uma perda muito sentida para todos nós que gostamos de dramaturgia neste ano de 2020, o falecimento de Leonardo Vilar após uma parada cardíaca, como eu disse, no mês de julho, faz pouco. Infelizmente, né, ele poderia ter completado logo mais 100 anos, embora não trabalhasse mais, mas seguramente receberia grandes homenagens, ou pelo menos, sem dúvida, seria merecedor de homenagens. Fica aqui a do Observatório da TV, que eu espero que esteja do agrado de você que nos assiste, que seja fã, tenha acompanhado o trabalho de Leonardo Vilar, personagem do In Memoriam desta semana, que volta contando com a sua audiência na semana que vem. Um grande abraço a todos.